Pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, O Movimento de Jesus, do Gerd Thiessen. Esse é um livro que foi publicado pela Edições Loyola em de 2008. Então vou destacar alguns pontos do livro, né? Bom, com relação a Jesus ser o movimento de resistência, né? O Gerd Thiessen diz assim: a conduta exigida por Jesus não é nenhum entregar-se passivo ao mal, mas uma resistência ativa, não violenta de pessoas sem poder, com o objetivo de tomar consciência da injustiça e superá-la. O Gerd Thiessen cita como resultados bem-sucedidos dessa resistência não violenta a tentativa mal-sucedida de Pilatos de fixar estandartes com imagens do imperador em Jerusalém e da construção de uma estátua de Calígula no templo em 39 d.C. Episódio que foi descrito tanto por Flávio Joséfo na Guerra dos Judeus, 2:169, como por Fílon de Alexandria, em Leg Gaio. A morte de Calígula, em 41, adiou o rompimento dessa revolta judaica, que acabou não acontecendo. E o que veio acontecer em 66. Né? Pilatos, ele conseguiu introduzir secretamente emblemas imperiais em Jerusalém. Ele fala isso. Durante os conflitos, durante a Guerra Judaica de 66 de setembro, Joséfo, em Vida 65, capítulo 65, registra a destruição de algumas imagens que haviam sido instaladas por Roma no templo de Tiberíades. Então, na sinagoga lá de Tiberíades, eles conseguiram instalar algumas estátuas lá. Gerd Thiessen observa que esse episódio de resistência ao erguimento da estátua do imperador no templo unificou todo o judaísmo, muito embora ainda houvessem vozes isoladas contra o templo, como o profeta Jesus é um profeta chamado Jesus, filho de Ananias, que se apresenta em 62 d.C., profetizando a destruição do templo. Isso está em Joséfo, Guerra dos Judeus, 6:301. Então, para Gerd Thiessen, o movimento de resistência do século I foi uma reação crescente à crescente influência dos romanos e ao novo avanço da cultura helenística associada a ela. O antissemitismo antigo existia em todas as camadas sociais, mesmo entre pessoas não eruditas, como Posidônio, Cícero, Sêneca e Tácito. Então ele dá alguns exemplos, por exemplo, Tácito, por exemplo, ele, em História, capítulo 5, 4, ele interpreta o descanso do sábado dos judeus como uma expressão de preguiça, quando na verdade no modelo lá de Roma, né, o ócio não era visto como preguiça. Sêneca, ele já é mais direto, se refere assim aos judeus. Os costumes dessa nação são altamente criminosos, atingiram uma força tamanha que estão sendo disseminados agora em todos os países. Os derrotados ditaram leis aos vencedores. Então, esses dois episódios aí marcam que seria um clima antissemita. Né? Em parte, o Flávio Joséfo, quando ele escreveu os livros dele, Guerra dos Judeus, né, e Antiguidades Judaicas, foi para quebrar um pouco esse antissemitismo, né, para explicar um pouco os judeus, né, aos romanos. Gerd Thiessen mostra que no intervalo entre a morte de Herodes, 4 a.C., e a destruição do templo, 66, temos um período de relativamente calma. Tivemos ali alguns episódios, né? Foi a crise de Calígula. Logo depois da morte de Herodes, tivemos ali um conflito que levou à destruição da cidade de Séforis, mas depois disso, né, foi a revolta com Judas Galileu, a guerra de bandidos, isso em 6 depois de Cristo, né? Mas depois disso, de 6 depois de Cristo até 66, não teve grandes ataques de Roma contra a Judéia. Houve ali aquela crise no ano 39 a 40, a crise Calígula, quando colocou uma estátua lá, mas a coisa não evoluiu para um enfrentamento. E um reflexo disso é o tempo que os procuradores romanos governaram. O Valério Grato, ele governou de 15 a 26, governou 11 anos, e o Pôncio Pilatos, de 26 a 36, governou 10 anos. É bastante tempo, comparado com os períodos dos outros procuradores antes e depois, que foi bem mais curto.
Com relação aos essênios, o Gerd Thiessen diz o seguinte: os essênios tinham um comportamento muito mais separatista que os cristãos, e apesar disso era inegável que pertencia ao judaísmo. Quanto mais isso vale para o movimento de Jesus, ou seja, Jesus era judeu? Sim, e se os essênios, que já estava bem excêntrico, eles ainda eram considerados judeus, o cristianismo estava dentro. O rigorismo com a lei dos essênios o afastam claramente da doutrina de Jesus. Enquanto Jesus flexibiliza a lei do sábado, de modo a permitir salvar um animal caído no poço, né? Isso aparece em Mateus 12:11, os essênios, eles proibiam a sessão de resgate. Gerd Thiessen destaca que, embora fosse possivelmente não houvesse essênios na Galileia no tempo de Jesus, as tradições essênias possivelmente foram conhecidas de Jesus. Flávio Joséfo, em Guerra dos Judeus, 2:125, ele se refere à permissão dos essênios em carregar armas, bastões, para eles se protegerem nas viagens, para a segurança pessoal. E já Jesus, em Lucas 22:35, quando ele manda os discípulos, ele diz que os discípulos não devem carregar nada. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje ou alparcas. Então, faltou-vos por acaso alguma coisa? Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tenha espada, venda sua capa e compre-a. Então, Gerd Thiessen destaca que a recomendação de não levar bastão ou sacola tenha sido intencional de Jesus no sentido de descaracterizar os discípulos como itinerantes cínicos, né, que costumavam andar dessa maneira. Na comunidade essênia, não havia propriedade privada, segundo Flávio Joséfo, Guerra Judaico 2:122. Entre os essênios, se refere a que eles desprezam a riqueza, sendo digna de admiração entre eles a comunhão devida de sorte, que não se encontra entre eles ninguém que possua mais que os outros, porque vigora o preceito de que a cada pessoa que deseja aderir, aceita tem de se entregar às posses e à coletividade. Então, guarda certa semelhança com o cristianismo. Né? A Didaquê é um catecismo lá do primeiro século, início do segundo século, que mostra alguns aspectos da vida comunitária dos primeiros cristãos. E fala lá dos carismáticos itinerantes, que entram em conflito com as estruturas das igrejas locais. Tais líderes carismáticos itinerantes são objetos de crítica de Luciano, assim como de Celso, está no Contra Celso 7:8, e que aponta para os sons impronunciáveis que eles proclamavam, possivelmente referência à glossalia. Papias, no século II, se refere a discípulos migrantes, né, tal como Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica 3:39-4. O Richard Horsley, por sua vez, ele contesta quanto à importância desses carismáticos itinerantes no cristianismo primitivo, na medida que, segundo Horsley, eles estavam restritos a uma área pequena e eles se limitavam a sair de um lugar para outro e voltar para o seu ponto de partida. Então, dessa forma, o movimento de Jesus teria sido um movimento de renovação das aldeias sem a pretensão de ser um movimento missionário mais amplo. O Gerd Thiessen contesta isso. Ele argumenta que há vestígios desse movimento itinerante por toda a Palestina, mesmo na Síria, então não é de uma aldeia para outra, o negócio vai mais além. E a Didaquê e o Evangelho de Tomé e Mateus falam sobre isso. Eles não eram pessoas sedentárias, que apenas visitavam a aldeia vizinha. Não se tratavam de apóstolos de curta distância. Mateus 8:20 fala assim: as raposas têm tocas e os pássaros têm seus ninhos. O filho do homem, porém, não tem onde recostar a cabeça, quer dizer, não tem nem onde dormir. Para Gerd Thiessen, a concomitância estrutural de carismáticos itinerantes e congregações locais pode explicar parcialmente esse desenvolvimento do movimento de Jesus rumo ao culto de Cristo. Então é isso. Muito obrigado, então.